Olá, boa noite, meus queridos irmãos do canal. Por toda a honra e por toda a glória, mais uma vez estou aqui. Hoje eu queria falar um pouco sobre o Salmos 32. Amém? O Salmo 32 de Davi é comentado sobre o perdão que restaura. Davi, quando cometeu o pecado, a questão do adultério com Betseba, que era casada com Urias, e logo após ter cometido o seu pecado de adultério, ele acabou mandando colocar Urias na frente dos seus soldados e lá ele morreu. Ou seja, ele mesmo ordenou para que o seu amigo, que era soldado, capitão, fosse morto. Então, portanto, através daí ele cometeu 2 pecados, que está no mandamento: não cobiçar a mulher do próximo e não matar. Mas intermédio entre isso, assim, ele passou por essa agonia em segredo, sem confessar a Deus. Então, estarei lendo um pouco do Salmo para vocês entenderem um pouco. Amém? Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram, como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo. Seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, os justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Portanto, meus queridos, quero voltar só um pouquinho na parte que diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. O rei Davi, ele pagou um pouco por isso, por esse pecado que estava escondido, sofreu bastante porque ele deixou Deus de lado e não obedeceu, e acabou transgredindo os mandamentos.
E, infelizmente, ele ficou com seus ossos definhando, né? Sentindo muitas dores, andando de bengala, porque pela palavra aqui, isso aconteceu. E a sua alma se agitava em angústia. Porque dia e noite, né? Dia e noite, a mão do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, pesava sobre ele, sobre as forças, e desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Até que ele, passando por toda essa angústia, ele confessou o seu pecado, reconhecendo a iniquidade que ele cometeu. E ele não encobriu as suas culpas, a culpa que ele teve em ter cometido adultério com Betseba, que era casada, e mandado matar o capitão do exército, seu amigo, Urias. E então ele declarou e confessou as suas transgressões para o Todo-Poderoso Senhor. E Deus, com sua bendita misericórdia, perdoaste ele de todos os seus pecados. Então, dessa maneira, os que têm fé, como ele teve fé, quando tiver algo escondido, não tenham medo de ir até Deus. Vão até Ele, confessem seus pecados. Ele vai estar lá para perdoar vocês. Não encubram, porque Ele sabe todas as coisas. E por mais que a gente ache que a gente não vai sofrer, que a gente não vai pagar, a gente sofre sim. Porque Davi sofreu muito. Ele era o primeiro coração de Deus, mas continuou sendo. Depois que ele perdoou a Davi, ele pediu perdão a Deus e Davi foi perdoado. Aí sim, ele não cometeu mais pecado, ele sim foi íntegro e reto de coração. Continuou sendo. Sua falha foi, infelizmente, não ter seguido os mandamentos, ter casado com várias mulheres e seguido o que outros reis de outros lugares faziam. Mas o rei de Israel não era para ter agido assim. Mas ele teve que passar por essa lição. Mas foi perdoado por Deus. Houve sim, infelizmente, consequência, porque daí desse adultério houve um fruto, uma criança. E por isso ele teve que pagar justamente com Betseba e essa criança morreu. Que era um fruto do pecado. Muito triste a criança ter morrido. Mas depois Deus o perdoou, como ele já havia perdoado, ele foi curado, os seus ossos se ergueram, ele ficou com força novamente, ele pôde andar, não andou mais de bengala, ou seja, foi perdoado pelo Senhor. E lá na frente ele pôde, juntamente com Betseba, perdoado por Deus, tiveram um filho chamado Salomão. Mas, infelizmente, também houve consequências de pecados, de seus outros filhos, de outras coisas, porque assim foi dito, que através do que aconteceu, haveria algumas consequências. Mas independente de qualquer coisa, pecado que a gente possa cometer, não tenham medo de alguma consequência que possa vir lá na frente, porque Deus sempre vai estar ali para tentar nos abençoar, mas não deixe de pedir perdão, assim como Davi pediu, se renovou e foi íntegro e reto de coração. É o que eu tenho a falar a todo aquele que de repente estiver muito triste, falando assim, eu não tenho jeito, o meu caso é muito sério, Deus não vai me perdoar. Saiba de uma coisa, Ele perdoa sim, porque Ele te ama, ou homem ou mulher, ou jovem, não importa quem seja, pode ser o pior dos piores, Ele vai estar lá para perdoar.
ok? Amém? Podemos agradecer ao nosso bom Deus, porque Ele é maravilhoso e perdoa nossas transgressões. Desde o momento que confessamos de puro coração e a partir daí do seu perdão, hajamos um coração puro, íntegro e reto. Não deixe de obedecer os mandamentos do Senhor, os 10. Em Êxodo 20 está falando sobre todas essas coisas. Procure não desobedecer. Faça o que Deus quer. Então, por toda a honra e por toda a glória, vamos orar e espero que eu possa ter ajudado alguém com essa palavra e um pouco dessa reflexão sobre o que aconteceu com Davi. Mas que Deus abençoe a cada um de nós, que cada um possa ter uma boa noite, um bom descanso, na honra e glória do Senhor Jesus. Oremos. Amado Pai, Senhor Deus, nesse exato momento que o Senhor habite no lar de cada um desses queridos amigos do canal, por toda a honra e por toda a glória, Senhor, que o Teu Santo Espírito brilhe em todos os lares e que todo aquele, Senhor, que tiver algo a confessar ao Senhor, confesse, enquanto ainda há tempo para podermos fazer isso. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais.